Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 20. Lembrando, irmãos, que o nosso dízimo e a nossa oferta, ele entra na nossa adoração. É quando nós convertemos a nossa fé na nossa oferta, no nosso dízimo. E o nosso dízimo também é gratidão a Deus. Então você fala, pastor, dízimo é coisa do Velho Testamento. Irmãos, uma coisa que eu aprendi. Paulo diz lá em Atos 20, coisa mais bem-aventurada é dado que receber. E lá no versículo seguinte ele fala, Deus pode abundar, a fim de que temos sempre amplo o suficiente. Então você vai ter com abundância, porque você é grato a Deus, não é pelo que você está dando, trazendo o seu dízimo na sua oferta, não é por isso, é porque você está sendo grato ao Senhor. E a gratidão abre portas. Então seja grato ao Senhor. Amém? Se você ainda não é dizimista, se comprometa a ser dizimista. Se você ainda não devolve o seu dízimo na sua oferta, passe a ser. Porque essa regra número 1 para aqueles que servem a Deus é financiar a obra do Senhor. Marcos 13, verso 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos que Deus escolheu, abreviou aqueles dias. Amém, Senhor nosso Deus, falar conosco, nos ensinar e nos instruir, de acordo com a tua santa vontade, em nome de Jesus. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a marca da eleição divina. Amém? Glória a Deus. A eleição divina. Primeira coisa que você tem que ter consciência na sua vida é que nós, enquanto servos de Deus, nós não temos a capacidade de saber quem é eleito e quem não é. Não é tarefa nossa adivinhar quem é eleito e quem não é, quem vai para o céu e quem não vai. Tarefa nossa é pregar o Evangelho. Praticamente a última coisa que Cristo falou, uma das últimas, é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer foi batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Cabe a nós divulgar o Evangelho, cabe a nós falar do amor de Deus. E Deus vai se encarregando de separar aqueles que são os seus eleitos. Né? Cada eleito de Deus, ele deve percorrer a sua vida sabendo que, como está em Oséias 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E ele vai mostrar no percurso da sua vida os traços da sua eleição. Ele vai demonstrando que ele é agora uma nova criatura. Lembra que eu cito muito aqui em 2 Coríntios 5,17? Que nós somos uma nova criatura. Que ele está em Cristo Jesus, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Então a gente sabe, irmão, que a marca da eleição divina é o que? Santificação e obediência a Cristo. Lembra lá de João 8,31? E permanecereis nas minhas palavras, e verdadeiramente sereis meus discípulos. E o verso 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, para ser um discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, eu devo andar nas palavras de Cristo. Eu devo tentar seguir o modelo de Cristo. Eu devo tentar seguir o modelo que ele implementou durante o seu ministério. E para isso ele treinou 12 homens e mais de 100 que estavam e caminhavam com ele. E a mensagem foi transmitida. E o apóstolo Pedro diz em Atos, capítulo 2, a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos quantos ainda estão longe, todos quantos ainda o Senhor vai chamar. Lá em Atos 2, versículo 43 e diante. Então, irmãos, o Evangelho, ele é
boas novas. E nós temos que encarregar de levar essas boas novas às pessoas. Primeira coisa que você precisa saber: descanse em Deus para tudo. Você tem problema? Você responde não. Pastor, você tem problema? Não, eu não tenho problema mais. Eu entreguei tudo na mão do Senhor. Brincadeira à parte, mas quando você entrega na mão do Senhor, o problema não é seu. Sabia que quando você contrata um advogado, você assina uma procuração para ele, ele fala em seu nome, ele responde em seu nome, ele vai te defender, ele vai te defender e vai mostrar a sua causa perante o juiz. Então você passou o seu problema para outro. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, eu preciso descansar no meu Deus. Tem que pegar meus problemas e colocar na mão de Deus. O que é descansar em Deus? É deixar de ter preocupação. Pessoa que orou, ele fez aquele jejum, ele consagrou, ficou até 2, 3 horas da tarde, consagrando, jejuando, ele levantou de madrugada, ele orou, mas depois ele ficou o dia inteiro preocupado. Não adiantou alguma coisa? Olha, pensa com você. Pensa consigo mesmo, não adiantou? Não. Por quê? Porque ele orou, buscou, jejuou, consagrou, entregou na mão de Deus, mas continua preocupado. E tem hora que a gente quer dar até uma forcinha para Deus. A gente quer ajudar Deus. A gente ora indicando o caminho para Deus. Senhor, me abençoa, faz assim, 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 não é? Deus é Deus, irmãos. Descanse no Senhor, se lance nos braços do Pai e descanse porque Ele tem cuidado de nós. Lá em Isaías 49, o Senhor diz isso. Pode uma mãe esquecer que o filho que ainda ama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que ela se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece de nós. Sabe o que Davi diz no Salmo 23, versículo 4? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Amém? A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é palavra de um homem que confia no Senhor. Ele sabe, não importa onde eu vou andar, não importa por onde eu vou caminhar, eu sei que o meu Deus está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam. O seu consolo vem de Deus. O seu consolo não vem do dinheiro. O seu consolo não vem dos seus amigos. Mesmo porque na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do sofrimento, você vai ver que os seus amigos são muito pouquinhos. Você pode ter 1 milhão de seguidores lá no Instagram, no YouTube, pode ter milhões, mas quando você precisar, os dedos da mão sobram. Vai ser pouquinho que vai te estender a mão. Quem já passou por lutas e dificuldades sabe o que os nossos amigos são poucos. Então você tem que ter confiança. Confiança. Você tem que confiar no Senhor. Como diz Davi no Salmo 58, versículo 52, 8. Mas eu sou como oliveira verde plantada na casa de Deus. Eu confio na sua misericórdia. Nós confiamos em Deus. Deus, eu sei que Ele vai nos abençoar. Não é porque nós somos bons. Não é porque você está orando, consagrando. Não. É porque Deus é misericordioso. Ele vê que você precisa. Ele vê que você está clamando a Ele, você depende dEle. Então Ele vai te abençoar. E a marca da eleição, eu acho que talvez a maior delas, é a confiança em Deus. A pessoa tem que confiar no seu Deus. Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, em Jeremias 17. Mas no mesmo capítulo ele diz: maldito o homem que confia no homem. Mas eu preciso confiar no meu Deus, confiar no meu Senhor. Todo eleito de Deus, ele descansa no Senhor. Uma das marcas da eleição, irmãos, falei no começo, é santificação e santidade. O que é santificação e santidade? É a evidência de ser um eleito, é
é manifestada em nossa vida, é uma vida de santidade, busca pela semelhança com Cristo. Aquele que está santificando, ele procura parecer com o seu Senhor, nos seus princípios, no seu agir, nos princípios ordenados por Cristo. Ele vai procurar cada vez mais se aproximar de Deus. Ele vai cada vez mais procurar se aproximar do povo de Deus. Ele vai procurar a palavra de Deus para entender e compreender e ver como ser um cristão melhor, como ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Essa é a marca da eleição, amigo. O servo de Deus se preocupa com o outro. É o que eu falei aqui semana passada, ele tem empatia. Ele se preocupa em colocar no lugar do outro. Ele quer entender o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. E a única forma é tendo empatia, é você tentar se colocar no lugar do outro. E os eleitos são chamados a obedecer. São chamados à obediência. Eu lembro que o pastor Wilson, em 96, ele pregou aqui. Falou, na escola você aprendeu o A, B, C, D. Aqui na igreja você vai aprender a obediência. Só que essa igreja ensina mais obediência. É o que eu falei semana passada, não tem nada a ver, não tem problema, vai levar muita gente para o inferno. Ah, mas não tem problema, não tem nada a ver. Irmãos, olha, é preciso transformação. Quando você aceitou o Senhor, você entrou num processo de transformação da sua vida. Deus estava te transformando de pecador a filho de Deus. Agora você é filho por adoção. Agora nós temos que parecer com Cristo. Quando você aceitou a Cristo como seu Senhor, deu início ao processo de transformação. E esse processo de transformação passa pelo Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo é que nos vai capacitar, nos dar força para vivermos uma vida que agrada a Deus. E na maioria das vezes é porque você tem comunhão com Deus que você consegue dizer não. E dizer não para você, para o maligno, dizer não para as propostas de Satanás não é fácil, mas é preciso. Todo servo de Deus tem que aprender. Se ele quer um dia estar na presença do Senhor, ele precisa aprender a dizer não ao mundo, dizer não ao maligno e dizer não para você. Dizer não para as suas paixões e desejos é difícil, gente. Negar aquilo que você gosta. É que nem como uma pessoa está entrando, ela viu que ela quer perder peso, ela vai ter que negar o seu desejo. O seu estômago diz: come, não quero comida. Sua mente fala: você não vai comer, você vai beber água. Eu quero churrasco, você vai comer um pé de alface. É ruim? Mas é preciso. Não é por quê? Porque você está com um objetivo na sua vida. Agora, o nosso objetivo é estar na presença de Deus. O mundo está precisando de referência, Deus. O mundo está precisando de homens e mulheres que sirvam a Deus, mas não da boca para fora. Pessoas que se coloquem à disposição de Deus. Pessoas que queiram valorizar o seu casamento, valorizar a sua família. Isso é importante. Um dia uma mulher perguntou para mim, que ela virou aliança, quantos anos de casado? Né? Eu tinha 29 anos de casado. Agora vai para 36. Ela falou assim: amor demais, hein? Como é que aguenta? Deve ter pensado. Ela falou em alto bom som. É amor demais. Porque ela havia acabado saindo de uma separação. Esse é o princípio lá do mundo, irmãos. O amor está acabando. O amor do ser humano hoje é baseado em troca. Você me dá isso que eu te dou aquilo. É uma relação de interesse. O amor, segundo a Bíblia, é um princípio. Você decide. O amor ágape é aquele que você decide amar. É decisão, não é sentimento. Então, a primeira coisa é: pega os seus problemas e coloca tudo na presença do Senhor.
descanse em Deus. Segunda coisa, desista de toda a confiança que você tem em você mesmo. Para de confiar em si. Olha o que Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem que entregar a nossa vida ao Senhor? É passar o volante para Ele, passar a condução do nosso carro para Ele. Eu já assisti um pequeno videozinho do Carlos Márcio Latino, e ele estava mostrando, ele estava lá nos Estados Unidos, estava mostrando o carro automático da Tesla. Ele não brincou, o senhor foi na frente, mostrou, o motor não estava, atrás não estava, foi mostrando, né? Aí depois ele foi, eu coloquei, digitei aqui o meu endereço e eu estou indo. Eu estou de braço, não estou fazendo nada. O carro corta, ultrapassa, tudo, carro automático, né? Espiritualmente seria isso. Você passar o controle da sua vida para o Senhor. Não é para um computador, não é para uma máquina, é para o seu Deus. Só que, ao contrário da máquina, o Senhor, Ele é parceiro, Ele te orienta, Ele te mostra o caminho, Ele te aponta, Ele não dirige para você. Lá no exemplo que eu falei do carro, a Tesla, ele provavelmente ele coloca lá no GPS, digita o ponto de chegada onde ele quer chegar e a máquina leva. Não, o Senhor não é assim. Ele te orienta. Meu filho, não entra por esse caminho, entra por esse. Meu filho, não faça isso, não faça aquilo, e Ele vai te orientando. Aonde, pastor, no seu coração, no seu espírito? Quando você lê a Bíblia, quando você vem para o culto, quando você ora, quando você busca Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, passar o volante para Ele. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, a gente vai tentar passar a viver para o Senhor. Quem sabe, mais lá na frente, nós vamos poder dizer, como Paulo diz em Gálatas 2:20: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Coloca esse versículo aí. Esse versículo é de uma profundidade tão grande. O homem chegou num estágio tão grande de comunhão com Deus, que ele pode dizer isso aí: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, olha só, a vida que eu estou vivendo na carne, eu estou vivendo nessa carne, nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É um nível de comunhão que pouco ser humano chega, mas você pode chegar. Então é porque eu preciso confiar no Senhor, entregar o volante da minha vida para Ele. Para de ficar preocupando com coisas que você não pode resolver. Eu sei que é difícil pôr algumas coisas em prática. Tem hora que você escuta alguns conselhos bons, né? Pastor Paulo Duarte fala que nós só temos dois problemas. Um tem solução, não precisa se preocupar. O outro não tem solução, não vai adiantar preocupar também. Parece bobeira, né? Mas não é. Não. Um tem solução, não vou preocupar. O que não tem, não vai adiantar eu descabelar, perder o restinho dos cabelos que eu tenho, porque o problema não vai resolver. Para nós que servimos a Deus, é ir para o altar, buscar o Senhor, clamar a Ele, para ver se Ele toma uma atitude e Ele faz um milagre. Não confie no seu próprio coração. Se desistir da nossa confiança em nós mesmos é sinal da nossa eleição, confiar no coração é o que? Sinal de insensatez, de loucura. É ou não é? Porque geralmente as nossas vontades e os nossos desejos é que nos traem. Só vamos ser vitoriosos se a gente confiar no Senhor. Eu te pergunto, dá para ser um eleito de Deus e confiar em si mesmo? Apenas naquilo que você sabe, apenas naquilo que você
conhece. Irmão, às vezes servir ao Senhor é andar numa corda bamba. Dá para ser um eleito de Deus e seguir do seu coração. Agora eu vou fazer aquilo que eu quero, fazer aquilo que eu gosto. Eu sigo meu coração, faço a minha vontade. Então, meu filho e minha filha, você não serve a Deus ainda. E você que é solteiro, quer fazer a sua vontade, eu vou te dar um conselho. Fica solteiro até que você morra. Até que você desça 7 palmos. Não casa não. Você vai sofrer. E você vai casar para fazer a vontade do outro. Ah, pastor, eu vou casar para ser feliz. Não casa também não. E geralmente quem casa para ser feliz vai ser a pessoa mais infeliz da terra. Pastor, o casamento traz felicidade? Traz. Quando os dois é feliz, vai compartilhar a felicidade de ambos. Se eu vou casar para me ser feliz, eu vou casar porque eu encontrei a pessoa que eu amo e eu quero compartilhar a vida com ela. Isso é um princípio certo. E se nós tivermos dificuldade, nós vamos enfrentar junto. Não é que nem o pastor, se não me engano, o pastor Geraldo Afonso um dia pregou aqui, estava com um problema, a esposa dele falou para ele, olha, eu estou do seu lado porque deve ir. A luta pode ser grande, nós vamos vencer junto. Isso é uma cadenização na vida de um casal. Problema vem, mas problema vai. Então, irmãos, a resposta para essa pergunta, dá para me servir a Deus e confiar no meu coração? Não. Você tem que confiar na palavra de Deus. O que levou Eva e Adão a ser expulsos do paraíso? Não foi a sua vontade? Ela viu aquele fruto, viu que era desejado, e ela falou assim, eu vou comer esse fruto é bom. Ela seguiu os seus desejos e se deu mal. Já José foi o contrário. As suas ações, por que ele chegou no trono do Egito? Por que ele se tornou a pessoa mais importante do Egito? Porque ele disse não para si, ele disse não para os seus desejos, ele disse não para todo o laço do diabo que armaram para destruir ele, tanto na vida sentimental como de outros que a Bíblia não conta. Foi preso, mas o homem tinha princípios. Eu não vou negar aquilo que eu aprendi em casa com a minha família. Ele não negou seus princípios. E porque ele negou a si mesmo, ele chegou no trono. Você só vai chegar no trono de Deus se você negar a si mesmo. Os eleitos não são pessoas que oram antes de fazer qualquer coisa. Lembra que Paulo disse a Timóteo? Antes de tudo, Timóteo, eu te dou um conselho, se use a prática da oração e súplica. Se não me engano, é 2 Timóteo 2:1 ou 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, é oração e súplica. Antes você for comprar e vender, ora. Está com dificuldade, ora. Você quer empreender, fazer alguma coisa, ora. Busque a direção de Deus. É 1 Timóteo 2:1. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Eleitos de Deus são pessoas que oram e que amam ajudar o próximo. Aqui Paulo diz, olha, orações de intercessão por você, por todos os homens. Servo de Deus quer ver o outro bem. Servo de Deus quer ver o outro abençoado. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Pare de confiar no homem. Às vezes a gente passa a confiar nas pessoas que estão ao nosso lado, né? Naquilo que tem, que a gente tem, naquilo que a gente é. Irmãos, esse é o maior erro do ser humano. Porque tem hora, irmãos, o amor, o dinheiro pode até comprar o conforto, mas ele não compra o amor. O dinheiro pode até pagar os melhores
os melhores médicos, o melhor hospital, mas ele não compra a saúde. Dinheiro pode te trazer muitas alegrias, felicidade jamais. Por quê? Porque isso aí são coisas que você vai ter quando o próprio Senhor, o Espírito Santo, entra na sua vida. Eu já vi pessoas que têm tudo e serem felizes. Eu já cheguei pessoas lá em Santo Antônio do Ribeiro, lá quando nós tínhamos a igreja do Carimbo, pessoa comendo só arroz e feijão, muito feliz. Por quê? Porque tem Jesus no seu coração, tem o Espírito de Deus na sua vida. Então, se a gente quiser agir como eleito de Deus, nós temos que abandonar a confiança que a gente tem nas pessoas do nosso lado. Podemos até dar ouvidos, dar crédito a alguma coisa, mas eu preciso confiar no meu Deus. Eu tenho que confiar na minha oração, principalmente na minha oração, principalmente na oração dos meus irmãos. Eu preciso confiar na minha fé. O que está em Hebreus 13, versículo 5? Hebreus 13, versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-nos com o que tens, porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Amém? O Senhor nunca nos desampara. Então por que eu vou me preocupar? Se quando Ele me chamou, quando eu aceitei ao Senhor como meu Senhor e Salvador, eu passei a ser filho de Deus. E se eu passei a ser filho de Deus, isso quer dizer que Deus vai cuidar de mim. Ele vai me orientar. E eu vou procurar andar de acordo com a sua orientação. É por isso que o servo de Deus não pode passar um dia sem orar e ler a Bíblia. Porque orar é você falar com Deus. Ler a Bíblia é Deus falar com você. As nossas ações, irmãos, muitas vezes é o motivo do nosso fracasso, né? Já percebeu que muitos dos nossos fracassos foi motivado por ação errada nossa? Eu falei essa semana aqui que Davi ele é muito lembrado pelos seus erros. Não é lembrado tanto pelo menino que matou o gigante, não. Ele é lembrado por aquele adultério, ele é lembrado pelos seus erros. Os nossos erros às vezes marcam a gente. Então, passe a viver para o Senhor. Pare de valorizar a si mesmo. Porque às vezes as nossas ações é o que está nos prejudicando. Tem um cliente que ele deu uns 3 ou 4 AVC. Não tinha, né? E outro foi motivado por que esses 3 ou 4 AVC? Porque no passado ele fumava demais. Suas artérias foram entupindo. Provavelmente foi por isso. Então, o que motivou ele foi as suas ações. No ensino em Anápolis, muitas pessoas que eu conheci que morreram de cirrose. Por quê? As suas ações. Bebia demais, seu fígado não aguentou e deu a cirrose hepática e morreu. As suas ações levou isso. O escolhido de Deus, irmãos, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar implantar os sonhos de Deus na sua vida. Ele vai tentar implantar os sonhos de Deus no seu coração. Ele vai procurar buscar a vontade de Deus para a sua vida. Claro que Deus, quando a gente fala assim, eu vou colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, isso não quer dizer que os meus sonhos vão ficar de lado. Não, mesmo porque a Bíblia diz: eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Em Jeremias 29. Então o Senhor quer o melhor para mim, e Ele sabe o melhor caminho para mim. Então quando eu me coloco à disposição de Deus, Ele abre portas, Ele faz com que eu vou além. A Bíblia diz que aquilo que o ser humano nem imaginou, nem penetrou na mente humana, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Onde a fé, irmãos, existe amor de Deus. Olha só em Deuteronômio capítulo 7, versículo
9. Estamos quase chegando já. Mas não vai embora, tem, os irmãos estão terminando ali. Negócio bom para você. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém? E o Salmo 145, verso 20: o Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Onde há Deus, onde há fé, existe a mão de Deus trabalhando. O que é fé? Fé não é crença, não é crer. Quem crê, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. No versículo 1 de Hebreus está escrito, Hebreus 11: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a prova daquilo que não se vê. Então a fé é certeza, fé é prova. Qual que é a prova que você tem que vai ser abençoado? É a sua fé. Qual que é a certeza que você tem que vai dar certo? É a sua fé. Então não existe uma fé pequena se ela é colocada num Deus grande. A sua fé, por menor que ela seja, Cristo exemplificou isso. Se a tua fé for como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, você vai dizer para esse monte: te lança-te ao mar. E se você não duvidar, isso vai acontecer. Pastor, então por que não está acontecendo milagres extraordinários? Porque as pessoas não estão cumprindo a Bíblia. Porque nós, de tanto nós vivemos uma geração com tanta facilidade, nós paramos de ler a Bíblia, nós estamos agora, tem muito recurso, a ciência se multiplicou e as pessoas estão dando mais ou mais crédito ao que chega pela internet, ao que chega via WhatsApp, porque é aquilo que está escrito na Bíblia. Onde há fé, irmãos, tem que haver escolhido. Você é escolhido de Deus. Você não está aqui em vão. Eu não acredito nisso. Acredite quando eu digo: você é escolhido. Use a fé que Deus te deu. Use essa fé. Coloque a sua fé em ação. Pare de confiar em si mesmo. Pare de ficar vivendo a sua vida baseado naquilo que você está vendo. Pare de olhar as circunstâncias para Deus te abençoar, irmãos. Olha só como Deus quis abençoar o povo de Israel. Eles mandou ele, tirou ele do Egito. Tinha um caminho mais fácil. Deus mandou o caminho mais difícil, que era o Mar Vermelho. Porque Deus queria fazer um milagre, mostrar que é Ele que abre as portas e fecha as portas, que é Ele que tem a mão poderosa. Você não pode duvidar. Você não pode desanimar. Serve que Deus não depende de tempo, de clima, da economia do país, ele depende da sua fé no seu Deus. A sua fé que faz a diferença. A sua fé que vai determinar aonde você vai chegar. O que Jó diz? Eu sei quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso. Eu vou ver a Deus, vê-lo por mim mesmo, disse Jó. Porque ele diz em Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele vai se levantar sobre a terra. Depois de revestir esse meu corpo da minha pele, eu verei a Deus, eu por mim mesmo. Os meus olhos verão e não outro. Palavra de homem que cria no seu Deus, que confiava no seu Deus. E como os irmãos conhecem, Salmo 40, Davi diz: esperei com paciência pelo Senhor. Eu esperei pacientemente pelo Senhor, até que Ele se inclinou para mim. Por quê? Porque vale a pena esperar pelo Senhor. Porque quando Ele chega, Ele resolve. Lembra que Jesus foi chamado, foi dado o recado: Senhor, Lázaro, teu amigo, está enfermo. Mas João 11, né? Lázaro, teu amigo, está enfermo. Vem logo. Jesus demorou. Quando Ele chegou lá, Lázaro estava morto, tinha 4 dias.
Foi onde Marta disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então Cristo perguntou: onde o colocastes? E ela falou assim: Senhor, vem ver. Chegando lá na porta do túmulo, o Senhor diz a Bíblia que Jesus chorou. Olha só. Quando Cristo então chamou, tirar a pedra. Ó Senhor, já cheira mal, tem 4 dias que ele está morto. O que Cristo disse? Não te disse eu que se tu crês verás a glória de Deus? Você tem que crer, irmãos. Você precisa crer. Quando ele clamou, Lázaro, sai para fora, logo eles viram um homem caminhando e saindo lá no túmulo. Por quê? Porque Marta e Maria confiaram. E principalmente quando o Senhor chega e resolve. Então não fica preocupado. Olha só, para encerrar, Isaías 45, versículo 2. Isaías 45, 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos. Ele disse: eu vou à sua frente. Se você crê, essa palavra é para você. Sabe aquele problema que você tem muito tempo que você está clamando? O Senhor está falando: eu vou resolver. Eu vou na sua frente, eu vou quebrar tudo, eu vou abrir a porta para você. Eu vou te abençoar. Mas você tem que dizer: eu creio, Senhor. Quando o Senhor, não foi um anjo, foi Deus em forma de anjo. Deus apareceu para Abraão e falou assim: daqui a 1 ano você vai abraçar o filho. Sua esposa estava lá longe, lá de trás da tenda, ele escutou, ela riu. Mas falou assim: por que tu riste? Ele disse: não, ri não, senhor. Porque ela pensou: mas eu com 90 anos vou dar a luz ainda, com 91 anos. Já pensou? Mas Isaac nasceu, Abraão tinha 101 anos. Sabe por quê? Porque Deus, ele promete, ele cumpre. Quando ele chega, o milagre ele faz. Não é porque você acha que não tem condição que Deus não vai fazer. Ele vai fazer, porque ele é Deus. Então eu te convido nessa noite a crer. Você ficar em pé. Te convido você a crer de todo o seu coração. Você colocar todos os seus problemas no altar. Eu te convido a você, mesmo em casa, pega todos os problemas que você tem e coloca na presença de Deus. Uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia para mim é quando o rei Ezequias recebe a carta de Senaqueribe, falando que ele ia destruir a cidade de Jerusalém. E o rei Ezequias pega aquela carta e vai lá no altar e abre aquele pergaminho e fala: Senhor, está aqui a carta que o rei mandou. E Ezequias fala: Senhor, verdade é, por onde esse povo está passando, está destruindo tudo, pegando seu Deus, lançando no fogo, porque não são Deus, mas o Senhor é o Deus e tudo pode. E Deus então resolve o problema para Ezequias. Sem Ezequias levantar uma mão para a guerra, Deus vai lá e destruir aquele povo. É assim que vai fazer na sua vida. Vamos louvar.